Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo que vai tratar do histórico e das definições das políticas públicas. Sendo assim, foca no vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre esse tema. Para tentarmos nos aproximar de um entendimento mais claro sobre o tema do vídeo, vamos iniciar com uma definição que diz que as políticas públicas são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos e agentes não governamentais, destacando aqui a sociedade civil, iniciativa privada ou até mesmo pela movimentação de determinados atores dessa sociedade civil, podendo ser analisadas em esferas nacionais, estaduais e municipais que afetam a todos os cidadãos e deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, visando assegurar determinados direitos, ações e programas onde deve ser assegurado o direito de cidadania para toda a população, não sendo indiferenciado por sua raça, cor, status social, etnia, dentre outros aspectos. Dito isto, destacamos aqui que o campo de estudo científico das políticas públicas de fato se originam nos países de origem anglo-saxã, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, vindo analisar um fenômeno pré-existente que é oriundo da formação dos Estados nacionais, mas que se tornam amplamente difundidos principalmente com o movimento iluminista, que se fundamentava no racionalismo e na ação racional do Estado junto à população, emergindo o grande epicentro de uma difusão de uma série de políticas públicas muito específicas. Dessa maneira, abordando uma perspectiva mais tradicional, podemos destacar que as políticas públicas nascem como uma sub-área das ciências políticas, no que diz respeito ao mundo acadêmico. Esta visa dar ênfase ou visibilidade ao estudo das relações do governo. Assim, é cabível destacar que as políticas públicas é uma ramificação dos estudos das ciências políticas que tenta entender como e por que os governos, tanto no âmbito nacional como também no regional, local e de iniciativas privadas, escolhem determinadas ações para intervir no seio da sociedade. Dessa maneira, as políticas públicas afetam todos os cidadãos, sejam eles ricos ou pobres, e atingem todas as áreas, abrangendo questões de ordem social, econômica, questões políticas, saúde pública, educação, lazer, dentre outros. Desse modo, podemos dizer que as políticas públicas são um conjunto de programas e ações governamentais com a participação de setores públicos ou privados para garantir a cidadania e a organização social. Trazendo uma abordagem mais recente, podemos destacar que existem enfoques mais abrangentes de políticas públicas, sendo originadas tanto pela ação governamental, mas também surgindo no seio da sociedade civil por parte de ONGs, atores organizados, empresas e etc. Dessa forma, as políticas públicas do ponto de vista da literatura mais tradicionalista, que traz esse viés focalizado na análise de ações governamentais, entendem as políticas públicas através de uma visão institucional voltadas para os três poderes. As políticas públicas do executivo são de natureza executiva, fundamentadas por políticas econômicas, infraestruturais, de segurança, sociais. Por outro lado, do lado do legislativo, é cabível destacar que existem políticas legiferantes de produção de leis e políticas de controle de regulamentação por meio dos seus tribunais de conta, enquanto o Poder Judiciário tem uma política jurisdicional. Neste sentido, podemos destacar que tal propositura pode ser analisada por duas linhas de raciocínio. O viés político, onde este pode sofrer alteração com a mudança de governos, exemplo disso são os movimentos sociais ou organizações populares que podem ou não sofrer mudança com a nova administração. Outro sentido que foi citado pode ser entendido pelo viés administrativo, onde este se organiza sempre do ponto de vista burocrático, onde o Estado comanda todas as ações e tem uma certa continuidade, sendo assegurada por lei. Exemplo disto são as cotas universitárias, que independentemente da base governamental, permanecerão concretizadas, pois está amparada por uma lei que a regulamenta. Nesta configuração, para entendermos melhor as políticas públicas, faz-se necessário compreender também a diferença entre problema público e políticas públicas.
O problema público podemos entender como sendo a carência ou o excesso de algo existente na sociedade. Vamos dar o exemplo dos moradores de rua, ou podemos citar também os altos índices de analfabetismo no Brasil. Dito isto, e tendo em mente o que é o problema público, podemos relacioná-lo com as políticas públicas, esta sendo entendida como forma ou resolução de como resolver determinado tipo de problema público. É o tratamento a este problema, é a intervenção do órgão responsável em efetivar as políticas que são necessárias para resolver tal problema. Exemplo dos moradores de rua, podemos citar os programas habitacionais. No caso do analfabetismo, utilizarmos as políticas do Ministério da Educação para reduzir os altos índices e assim por diante. Assim, cabe destacarmos aqui para a existência de instrumentos que legitimam as políticas públicas, a exemplo de projetos de lei, juntamente com a criação das leis, através de campanha, a exemplo da campanha do amamentamento materno, campanhas de vacinação, campanhas de doação de órgão e etc. Através também de prêmios, a exemplo do Prêmio Novare. Tais políticas se legitimam também através de obras, onde podemos citar o Programa de Aceleração do Crescimento, como um exemplo de tais instrumentos para legitimar as políticas públicas, com multas, taxas e impostos, podendo citar, exemplo, as multas de trânsito, o imposto de renda, o IPVA, o IPTU, dentre outros impostos. Sendo assim, finalizamos este vídeo aqui, esperando ter conseguido explicar este conteúdo. Obrigado pela atenção e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.